O que acontece quando um bilionário, acostumado à luxúria e a comprar o amor das mulheres, apaixona-se de verdade por uma humilde camponesa que não se entrega facilmente nos braços dele? Talisson Dean não acreditava em destinos. Para ele, tudo no mundo girava em torno de poder, dinheiro e prazer. Filho de uma linhagem de empresários poderosos, ele fora criado para dominar, para ser o centro das atenções. Sua vida de luxo, com mansões reluzentes e carros de última geração, era uma exibição do que ele era. Um homem feito que não precisava de mais nada. A beleza das mulheres lhe era tão acessível quanto o brilho das joias que ostentava. Para ele, todas eram apenas pedaços de um mundo efêmero que ele usava para preencher os vazios da sua alma. Mas o destino que ele tanto menosprezava estava prestes a lhe ensinar uma lição. Naquele dia, em sua visita a uma de suas fazendas, algo mudou. Ele estava ali por obrigação para ver como as coisas estavam após o falecimento do pai. Mas, ao ver Kate pela primeira vez entre as flores que ela cultivava com tanto carinho, a sua vida acabara de virar de ponta cabeça. Kate era a filha do jardineiro da fazenda, uma jovem simples de olhos claros que refletiam a pureza de sua alma. Ela estava ajoelhada, tocando com delicadeza uma flor, quando Talisson a viu. Seu olhar percorreu suas curvas com uma voracidade que não disfarçou. Era a beleza exata que ele sempre procurava, mas algo em Kate a diferenciava de todas as outras mulheres que ele já havia conhecido. Ela fingia que não percebia os olhares insistentes que ele lhe lançava. Ela não se entregou ao olhar dele como as outras. Não se atirou aos seus pés assim que percebeu que ele se encantou por ela. Ao contrário, endureceu as feições, impedindo-o que se aproximasse mais. Para ele, a atitude dela foi inesperada porque mulheres com muito menos condições sociais se renderam ao seu charme sedutor, sem nenhum constrangimento. Mas aquela camponesa o evitou, e isso o surpreendeu. Porém, ele não se deixou abater por uma primeira rejeição e insistiu na conquista. Você cuida das flores com um amor que eu nunca vi, disse ele com um sorriso arrogante nos lábios. Kate levantou o olhar sem se impressionar. Cada flor tem uma história, Sr. Dean, como cada ser humano. Talisson sentiu um desconforto estranho. Nunca ninguém o havia tratado com tanta indiferença, como se ele fosse apenas mais uma peça do cenário. Mesmo assim, ele continuou com um plano de conquista fácil, como era de costume. Você é filho do jardineiro, não é isso? Mexer na terra não é coisa para uma mulher tão bela como você.
Se você quiser, eu posso lhe oferecer uma vida mais confortável, pois tenho dinheiro suficiente para isso. Por uma noite apenas, eu a gratifico com joias e uma quantia considerável de dinheiro. Pela primeira vez, ela desviou os olhos das flores e o encarou. Se eu quiser, o senhor acertou. Eu não quero. Não considero cuidar de flores ruins, senhor. Cada um nasce para aquilo que o destino conduz. O senhor é um homem riquíssimo por ter dinheiro, e eu sou riquíssima por possuir a terra, as flores e a força para trabalhar. Ele riu com a fala dela e rebateu. Possui a terra, as flores. A terra e as flores não são tuas, são minhas. Agora, o trabalho duro é teu e eu quero lhe poupar de se sacrificar tanto. Vamos, é tão ruim assim passar uma noite comigo? Eu posso lhe dar todo o gozo e prazer em meus braços que você merece desfrutar. Ela não respondeu. Apenas se levantou, sacudiu a terra que estava em suas mãos e calmamente saiu como se não tivesse ouvido nada do que ele lhe disse. Talisson ficou colérico com a retirada dela sem lhe responder. Depois, mais calmo, pensou: essa vai me dar mais prazer do que eu imagino. Adorarei quebrar esse seu orgulho. A fazenda, como tudo na vida dele, era cercada de um luxo extremo. Por esse motivo, não lhe fazia mal algum em passar mais tempo do que o necessário no lugar, pois tinha a intenção de conquistar Kate e, para isso, tentaria todas as táticas que ele dispunha. Não acreditava que uma mulher humilde como ela pudesse desprezar as joias e o dinheiro que ele lhe prometeu caso passasse algumas horas em seus braços. Mas, ao contrário do que ele pensava, Kate não se deixava seduzir. Continuava o seu trabalho diário, ajudando seu pai nos cuidados dos jardins da luxuosa fazenda. O pai dela já era idoso e precisava de sua ajuda. Aquele trabalho era tudo para ele, pois sempre foi um camponês, trabalhando desde rapaz nas fazendas da localidade e não sabia fazer outra coisa. Porém, com a idade, mal conseguia enxergar o que estava à sua frente devido a uma catarata que lhe impedia a perfeita visão. Ele juntava dinheiro para operar as vistas e, por esse motivo, Kate o ajudava no trabalho. Depois de uma semana, Talisson perdeu a paciência com as constantes recusas de Kate aos seus assédios. Determinado a tê-la de qualquer maneira, resolveu mudar de atitude. Foi ainda mais cruel. Dirigiu-se a Kate dizendo: percebo que quem cuida dos jardins é você e não seu pai. Se ele não consegue cumprir com o que foi contratado para fazer, não pode ser o jardineiro da fazenda. Mas, senhor, os seus jardins estão limpos e floridos. Ele não enxerga direito, mas eu cuido de tudo e o senhor não tem o que reclamar, ela respondeu. Tenho sim, Kate. Você faz o serviço e não ele. Por esse motivo, ele está despedido. Ele falou com rispidez. Nesse momento, ela respondeu em um tom de súplica.
Eu imploro que permita que meu pai continue no serviço. Nós não temos para onde ir e o pouco dinheiro que temos é para que ele possa ser operado da catarata. Não faça isso. Eu trabalho no lugar dele. Os seus jardins estão bem cuidados e lindos. Talisson se aproximou mais dela e disse: Você sabe como eu posso mudar de ideia, não é? Sabe como manter o emprego de seu pai e até mesmo como conseguir o dinheiro para ele ser operado imediatamente pelos melhores médicos, não sabe? Ela o olhou nos olhos com uma expressão dura e lhe perguntou: Qual o homem que se apossa do corpo de uma mulher e não deseja a sua alma? Você sentirá prazer em ter o meu corpo, alisá-lo, beijá-lo e por fim penetrá-lo sem que minha alma esteja presente? Ele ficou surpreso com as perguntas. No entanto, ela continuou a desafiá-lo. Sim, Sr. Talisson, para manter a felicidade e a saúde de meu pai, eu me entrego em teus braços. Ele sorriu vitorioso e disse: Eu lamento ter que chegar a esse ponto para que você se entregue em meus braços, Kate. Falou, tentando ser mais suave com ela. Não se lamente por mim, mas sim pelo Senhor, que está acostumado a fazer sexo como se fosse amor, e a ter mulheres em seus braços, não porque o amam, mas porque receberão algo em troca. O Senhor é digno de pena, tão rico e ao mesmo tempo um miserável. À noite estarei em seu quarto. Meus caros, as palavras de Kate pesaram na mente de Talisson. O sorriso de Vitória sumiu de seus lábios. Aquelas palavras foram capazes de abrir feridas em seu ser. Ele passou o resto do dia pensativo e descobriu que Kate falou a verdade. Ele confundia amor com sexo pago através de luxo e riqueza. Antes da noite chegar, Talisson resolveu ir embora, mas deixou um bilhete para Kate. Ela abriu o bilhete e leu sem pressa. Talisson se desculpava por ter exigido que ela se entregasse a ele em troca do emprego do pai. Dizia também que os jardins estavam bem cuidados e que o emprego continuava sendo do pai dela. Afirmava ainda que mandaria um médico à fazenda para examinar o pai dela e agendar a cirurgia o quanto antes. Ao acabar de ler a carta, Kate respirou aliviada, pois não seria obrigada a agir contra os seus princípios, entregando-se a Talisson para salvar o trabalho e a operação das vistas do pai. Talisson voltou à cidade e cuidou da operação do pai dela. Na verdade, era uma operação simples, mas para as pessoas que possuem pouca condição financeira, o simples se torna complicado. Depois do retorno à cidade, com o passar dos dias, Talisson sentiu um vazio repentino invadindo seu peito. As palavras de Kate ainda ecoavam em sua mente. No entanto, algo nele começava a mudar. Talisson já não conseguia mais ignorar o vazio que se alojara em seu peito.
As mulheres em sua vida eram como brinquedos descartáveis, mas Kate era diferente. Havia algo nela que o desafiava, que o fazia se sentir frágil e forte ao mesmo tempo. E, pela primeira vez, ele sentiu o amargo sabor da solidão. Sentia a falta de Kate. Seus luxos, suas riquezas, as belas mulheres, seus carros importados, nada lhe dava mais prazer como antes. Ele não sabia mais o que queria, mas sabia que precisava dela. Talisson sentava-se em sua imensa casa, rodeado pelo brilho das suas conquistas materiais, e sentia-se incompleto. Olhava para toda a sua riqueza, mas nada mais fazia sentido. A vida que antes parecia o ápice de tudo, agora era vazia, sem propósito. Ele passou noites em claro, apenas pensando em Kate. Como ela o tocou de uma forma que nenhuma mulher jamais conseguiu. Ele, que sempre tivera controle sobre tudo, agora se via perdido em um mar de sentimentos confusos. Talisson estava apaixonado por uma mulher que aceitou se entregar a ele apenas por obrigação e não o queria de verdade, e isso o dilacerava. Foi com esse turbilhão de emoções que Talisson retornou à fazenda. Desta vez, não estava ali para seduzir ou humilhar. Estava ali porque não conseguia mais viver sem ela. Quando viu Kate de novo em meio ao jardim, ele não hesitou. Caminhou até ela com passos firmes, mas seu coração batia descompassado. Kate, começou, mas as palavras falharam. Ele nunca soube se entregar assim tão frágil. Kate o olhou com uma expressão que ele não soube interpretar. O que você quer, Talisson? Ele respirou fundo, sentindo o peso da verdade. Eu quero você, Kate. Não por causa do que eu posso te dar, mas por quem você é. Eu te amo. Ela o olhou com intensidade, como se estivesse analisando cada palavra que ele dizia, como se procurasse sinais de uma mentira, mas não encontrou nenhum. Pela primeira vez, Talisson não estava tentando manipular, não estava oferecendo nada, estava simplesmente sendo honesto. Você me ama? É isso que eu ouvi, Talisson? Perguntou espantada com a sua declaração. Naquela noite eu me entregaria em seus braços, mas não lhe daria o meu coração, apesar dele pertencer a você. Eu pensei que você nunca fosse me amar, continuou Kate, com os olhos brilhando com lágrimas que ela não conseguiu conter. Eu sou uma simples camponesa que acredita no amor e você é um homem rico que não sabe o que é amar, Talisson. É verdade. Eu nunca soube o que era amor, Kate.
até você aparecer. Perdoe-me pelo que fiz. Perdoe-me por tudo. Ele falou com sinceridade nos olhos. Kate o encarou por um momento e então, com um sorriso suave e esperançoso, disse: Eu te perdoo, Talisson, e aceito o teu amor. O casamento de Talisson e Kate foi simples, mas carregado de significado, pois Kate trouxe a verdadeira felicidade para Talisson. A partir do momento que descobriu o amor por Kate, Talisson Dian não foi mais o bilionário arrogante que apenas colecionava riquezas e mulheres. Ele era um homem de verdade, um homem que amava e era amado, um homem capaz de ver o valor nas coisas simples da vida. E ao seu lado estava Kate, a camponesa que o havia transformado, não através de presentes caros ou palavras vazias, mas com o amor puro e incondicional que ela sempre ofereceu. Se você gostou desse vídeo, aqui eu indico outro que certamente você gostará.